Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aqui juntos na oração da manhã, Comunidade na Luz e Você, nesse nosso encontro diário para que possamos meditar na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. O que é esse momento da oração da manhã? O que é esse programa? Um grande momento, uma grande oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, lermos, refletirmos, meditarmos sobre aquilo que o Senhor fala para cada um de nós. E o mais importante, colocarmos em prática os ensinamentos do Senhor, a palavra do nosso Deus, nos preenchermos através desse momento de oração. O momento onde Deus fala conosco é a oração. O momento onde a gente se abastece de Deus é a oração. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Compartilha também essa live. Vamos chamar outras pessoas para beberem da palavra de Deus junto conosco nessa manhã, tá bom? Hoje nós vamos meditar sobre o livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 12 a 22. Hoje, na liturgia diária, é a primeira leitura, então nós vamos meditar hoje, amanhã, quarta-feira, essa semana, até sexta-feira. Sexta-feira começa aqui na oração da manhã a quaresma de São Miguel Arcanjo, junto com toda a igreja, né? Esse tempo tão forte de oração, de combate, luta espiritual e, sobretudo, da vitória do nosso Deus contra todo o mal. Então, vá se preparando para que você possa vivenciar conosco a partir de sexta-feira, de 15 de agosto até 29 de setembro, quaresma de São Miguel Arcanjo, aqui com a Comunidade na Luz, na oração da manhã. Vai ser um tempo muito forte de cura, de libertação, de intimidade com o Senhor na palavra, então não perca, tá bom? E nesses dias, antes da quaresma, nós vamos meditar aqui sempre a primeira leitura, porque nessa semana a igreja está refletindo sobre o livro de Deuteronômio, os ensinamentos que Moisés foi deixando ao povo, as exortações que Deus faz ao povo e usa de Moisés para isso, aquele escolhido de Deus. Então, vamos juntos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nessa manhã, nós pedimos agora, venha falar conosco. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, os nossos ouvidos, voltamos o nosso olhar, a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso ser, nós voltamos para Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, queremos compreender a tua palavra nessa manhã. Fala conosco através dela, Senhor. Venha nos exortar, nos orientar, venha nos curar, venha, Senhor, nos preencher com o teu amor nessa palavra que agora ouviremos. Que tenhamos discernimento, sabedoria para compreender os teus desígnios para nós. Liberta-nos e cura-nos, Senhor, através da tua palavra. Que a tua água viva seja jorrada agora sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abençoa o nosso dia de trabalho, as nossas atividades. Abençoa, Senhor, a nossa semana, tudo aquilo que vai ser feito. Nós já queremos entregar em tuas mãos, porque tudo é para a tua honra e para a tua glória. Nos colocamos também na presença da nossa mãe, a Virgem Maria, a quem recorremos, a quem clamamos agora a vossa poderosa intercessão junto aos anjos e santos. Que unidos à milícia celeste, que possamos agora louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, ouvir a voz do nosso Deus, possamos acolher aquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos pegar a palavra de Deus, vamos abrir lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 12 a 22. Hoje vamos meditar na primeira leitura, junto com toda a igreja. Hoje é dia de Santa Clara, minha santa onomástica, com meu nome, né? Dia de Santa Clara, dia 11 de agosto. E a primeira leitura vai dizer assim, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Exortação à obediência. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, uma exortação à obediência. Diz assim a palavra de Deus. E agora, ó Israel, o que pede a ti o Senhor teu Deus, senão que o temas, andando nos seus caminhos, amando e servindo de todo o teu coração e de toda a tua alma, observando os mandamentos do Senhor e suas leis que hoje te prescrevo para que sejas feliz? Vou repetir. E agora, ó Israel, o que pedes a ti o Senhor teu Deus, senão que o temas, andando nos seus caminhos, amando e servindo de todo o teu coração e de toda a tua alma, observando os mandamentos do Senhor e suas leis que hoje te prescrevo para que sejas feliz? O que seria mais importante do que esse mandamento do Senhor para nós, para o seu povo? Veja, aqui Deus está exortando o seu povo, Israel, o seu povo, assim Deus o chamava, né? E agora, ó Israel, esse é o mandamento de Deus, que possamos seguir os seus caminhos, que possamos amá-lo e servi-lo de todo o coração, porque Ele é o nosso Deus. Continuando, versículo 14. Vê, ao Senhor teu Deus pertencem o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela se encontra. Não obstante, só a teus pais se apegou o Senhor com amor e elegeu a sua posteridade depois deles, a vós, dentre todas as nações, como vedes presentemente. Cortai, pois, o prepúcio de vosso coração e cessai de endurecer vossa cerviz, porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas nem aceita presentes. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Também vós amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Temerás o Senhor teu Deus e o servirás. Estarás unido a ele e só pelo seu nome farás os teus juramentos. Ele é a tua glória e o teu Deus, que fez por ti estas grandes e terríveis coisas que viste com os teus olhos. Quando os teus pais desceram ao Egito, eram em número de 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus multiplicou-te como as estrelas do céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus em sinal de respeito. Meu irmão, minha irmã, um momento muito lindo, onde o Senhor aqui renova a sua aliança com o seu povo. A gente vai ver aqui nos versículos anteriores, ainda no capítulo 10, né, o início do capítulo 10, vai falar sobre a renovação da aliança. Houve aquele momento onde Deus havia dado os 10 mandamentos para Moisés, as tábuas da lei, já tinha falado tudo para Moisés, ele estava no monte, porém ele escuta um barulho, uma festa, né? Primeiro Moisés acha que é uma guerra, está acontecendo uma guerra lá embaixo e Deus fala para ele, não é uma guerra, o meu povo se perdeu, eles estavam fazendo ali uma grande festa em volta do bezerro de ouro, adorando aquele bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando muito para voltar, disse que ia se encontrar com Deus, falar com Deus, e o povo estava esperando há muito tempo, ninguém sabia se Moisés estava vivo ou não, então eles cometem esse pecado de idolatria, colocam ali um bezerro de ouro, né? Pedem para Arão e Arão coloca tudo aquilo que eles foram dando para eles de ouro
todos os pertences, todos os acessórios, todos os objetos, ele coloca ali no fogo, enfim, e vai ser transformado num bezerro de ouro e aquele povo vai adorar. Então Moisés desce e ele quebra, né, as tábuas da lei e os mandamentos com aquela raiva, com aquela ira, porque o povo se perdeu. Depois de todo aquele momento onde Deus vai de fato purificar o seu povo, ele pede, né, Moisés vai dizer para o povo a quem vocês querem servir, bem parecido com o que Josué depois vai dizer no final do livro de Josué, né, a quem você quer servir, aos deuses dos vossos pais ou ao Deus de Israel, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Moisés também passa por esse momento, mas ali diante de todos aqueles israelitas, ele fala, quem é de Deus que venha até mim. Quem vai servir a Deus que venha até mim, porque aqueles homens haviam se contaminado, já havia entrado a prostituição, já havia entrado todo o pecado de idolatria no meio daquele povo. Então Moisés pergunta para aquele povo, quem é de Deus que vem até mim? Então, aqueles que se aproximaram de Moisés foram salvos. Aqueles que não quiseram se aproximar pereceram. Deus manda que sejam feridos à espada. E depois de passado um tempo, Deus vai renovar essa aliança com Moisés. No capítulo 10, começa dizendo assim, no versículo 1, naquele mesmo tempo o Senhor disse-me, corta 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e sobe para junto de mim no monte depois de ter fabricado uma arca de madeira. Escreverei nessas tábuas as palavras que se achavam nas primeiras que quebraste, e tu as porás na arca. E aí dentro da arca da aliança, Moisés vai colocar, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos ali para todo aquele povo, não é? Então, depois disso, depois de falar para Moisés como ele iria fazer todo esse processo, Deus dá uma exortação à obediência. Ele está renovando a sua aliança com o seu povo e ele está exortando o seu povo. E agora, ó Israel, o que te pede o Senhor? E essa mesma exortação que Deus fez lá atrás aos israelitas, ele faz hoje para cada um de nós que também somos o teu povo, que também somos a tua igreja, que também somos os seus filhos. Ele vai falar para nós. O que o Senhor nos pede? Já parou para pensar? Assim, a gente pede tanta coisa para Deus, não é? A gente vai fazer um momento de oração e muitas vezes é até difícil a gente ficar sem pedir nada. Você fala assim, louva a Deus agora, vamos louvar, vamos fazer um momento de louvor. Senhor, eu quero te louvar porque tu és um Deus de amor, tu és rico em misericórdia, tu és tão bom e eu também quero te entregar minha casa, minha família, te pedir o trabalho para aqueles que estão enfermos. Aí você já começa a pedir, calma, né? Vamos ordenar a oração. Então, o que é o louvor? Um momento de exaltar a Deus, de render a Ele graças, todo louvor, toda glória, toda honra, porque a Ele pertencem o céu, a terra, o mar, tudo que há. Ele é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus bondoso, compassivo. E aí a gente engrandece ao nome do Senhor. Mas muitas vezes a nossa oração tem pouco louvor e tem muita súplica, né? Muita petição. A gente fica muito ali clamando ao Senhor que realize coisas para nós. Senhor, eu quero te entregar essa pessoa que está doente, eu quero te entregar aquele que está desempregado, eu quero pedir por uma casa nova, quero pedir por um emprego novo, e a gente está sempre pedindo coisas para Deus, não é? Agora, o que o Senhor nos pede? Qual é a vontade de Deus? O que Ele está pedindo para nós? E aqui nessa palavra vai dizer isso para nós. O que é o pedido de Deus para nós? Ele vai falar, que ele vai pedir para que nós venhamos a temê-lo, né? Diz assim, que o temas andando nos seus caminhos. A vontade de Deus é que a gente não se perca para outros caminhos. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas e servindo de todo o teu coração, de toda a tua alma. Observando os mandamentos do Senhor e as suas leis, para que sejas feliz. Olha a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós, boa, perfeita e agradável. Qual é o grande pedido de Deus para nós? Que a gente venha a amá-lo, que a gente possa servi-lo de todo o coração e de toda a nossa alma. Quantas e quantas vezes nós servimos a Deus e reclamamos? Não é? E Ele está falando isso aqui, que é para que venhamos a fazer, para que sejamos felizes. Cumprir a vontade de Deus na nossa vida não é uma obrigação,
Não é algo que é ruim. Ele não está pedindo algo para que nós venhamos a ser pessoas tristes, amarguradas, sem sentido na vida. Ele está pedindo para nós algo que vai nos trazer felicidade. Servir a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele está fazendo isso para nós, está pedindo isso para nós, para que venhamos a ser felizes verdadeiramente. Porque quando nós nos amamos em primeiro lugar, nós nutrimos em nós uma vaidade, um orgulho, uma soberba, uma prepotência, uma arrogância, um amor próprio. Quando ele não é equilibrado, quando ele não é lapidado, ele vai levando a todas essas coisas, esses outros sentimentos, a essa arrogância que nos distancia de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não amar a si mesmo mais do que a Deus. O amor próprio, ele é necessário? Sim, ele é fundamental, porque eu preciso me amar porque Deus habita em mim. Se nós comungamos, recebemos o Cristo, ele habita em nós. Se nós temos essa certeza de fé que somos templo do Espírito Santo, eu guardo o Senhor dentro de mim, ele habita em mim. O Espírito Santo se move em mim, o Espírito Santo age em mim. Então eu preciso também me amar. Eu sou, afinal de contas, lá em Gênesis vai dizer para nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Gênesis 1 vai dizer isso para nós. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. No Salmo 138 vai falar para nós que nós fomos feitos de um modo admirável, de um modo maravilhoso. Somos uma obra-prima de suas mãos. Olha que coisa mais linda, né? Em Isaías vai dizer para nós: tu és precioso aos meus olhos, eu te aprecio, eu te amo, eu te criei, eu te formei, eu te elegi. Ah, meu Deus, que coisa mais linda! Essas palavras nos enchem de amor por nós. Porque Deus nos ama e precisamos também aprender a nos amar. Mas não amar a nós mesmos em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar. Sem vaidade, sem orgulho, sem soberba, sem arrogância, sem prepotência, não. Também não podemos amar outras pessoas no lugar de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas não significa abandonar o pai e a mãe, não se importar com a sua família. Muitas pessoas interpretam de outra forma, né? Vêm distorcendo a palavra de Deus, falar, você vai servir a Deus, então você tem que deixar a sua família, seu pai, sua mãe, nunca mais se importar com ele, com ela. Não é isso. Não vai se importar com seus filhos, você tem que agora olhar só para as coisas de Deus, esquece a tua família. Não é isso. Nós vamos continuar amando a nossa família, nós vamos cuidar da nossa família, mas de uma forma diferente. Uma maneira onde Deus nos pede para priorizá-lo. Porque quando nós estamos vivendo a nossa vocação dentro da igreja, você tem uma vocação, você tem um chamado, nós temos aqui a nossa vocação Divina Luz. Quando nós vivemos a nossa vocação em primeiro lugar, nós estamos honrando a Deus, nós estamos servindo a Deus que abençoa a nossa família, que permite que venhamos a olhar para a nossa família de uma forma diferente. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos nos unir à nossa família, porque nós vamos ter um olhar diferenciado para aqueles que antes nós não tínhamos nenhuma paciência, para aqueles que nós não queríamos perdoar. Nós não vamos ter um coração ferido, mas um coração curado, e um coração curado ele é capaz de amar o outro. Então nós vamos melhorando, vamos nos tornando pessoas melhores até mesmo dentro da nossa casa. Nós vamos nos tornando melhores para os nossos filhos, para os nossos pais, para os maridos, para as esposas. Nós vamos nos tornando pessoas melhores. É por isso que o Senhor nos chama. Ele vai nos lapidando, ele vai nos transformando. Então, nós devemos ordenar tudo para o amor, ordenar para o amor, ordenar para o amado. Ele é o nosso Deus de amor. Então, amar a Deus em primeiro lugar, não a nós, não as pessoas e também não as coisas. Apego ao dinheiro, apego ao trabalho, apego aos bens materiais. Isso é meu, essa casa é minha, tudo é meu. Não. Para que esse apego todo? A gente vai morrer, vai ficar tudo aí, não é? Muitas pessoas juntam, não dividem nada com ninguém e partem. Acho que eu já até falei sobre isso aqui uma vez, a gente aqui na oração da manhã, uma amiga minha me disse que um parente dela comprou uma casa de 4 milhões na pandemia e faleceu de Covid.
E aí? E aquilo tudo? Sabe? Então tem coisas, meus irmãos, que a gente se apega a coisas e a gente esquece de priorizar o mais importante, que é o nosso Deus. Então aqui eu poderia ficar a manhã inteira só nesse versículo, né? Andar nos caminhos do Senhor, amá-lo de todo o coração, servi-lo de todo o coração, de toda a alma. Servir a Deus não é um peso, servir a Deus não é um fardo, mas é a maior alegria da nossa vida, não é? Vocês estão vendo, nesse tempo nós estamos divulgando o Seja Luz, o vocacional Divina Luz, que vai acontecer no dia 5 de outubro esse ano, e nós falamos sobre isso, sobre a alegria de servir a Deus, a alegria do ressuscitado que nós, Divina Luz, somos, vivemos, somos chamados a ser, né? A exalar, a transparecer isso onde formos, essa alegria de servir ao Senhor, que realmente é a maior alegria da nossa vida. E continuando aqui, ele vai falando do amor que ele tem pelos nossos pais. Ele fala no versículo 15: não obstante, só a teus pais se apegou o Senhor com amor, e elegeu a sua posteridade depois deles a vós, dentre todas as nações, como vedes. Meus irmãos, ele está falando aqui que ele amou os nossos pais mais do que qualquer outra nação. Nós somos um povo amado pelo Senhor, um povo eleito pelo Senhor, um povo escolhido pelo Senhor. Então ele faz uma exortação: cortai, pois, o prepúcio de vosso coração e cessai de endurecer vossa cerviz. Agora, você que é cabeça dura, né? Chega de endurecer a vossa cerviz. Deixa de ser cabeça dura. Abre o teu coração. Cortai o prepúcio do vosso coração. Agora, ele não está falando de fazer uma circuncisão no povo para que o povo pudesse, de fato, fazer essa aliança com ele. Mas ele está falando aqui de abrir o coração, quebrantar o coração. Rasga o teu coração diante do Senhor. Não feche o teu coração para Deus. Se abra a graça, se abra a ação do Espírito Santo, se abra, se permita ser amado pelo Senhor, permita-se viver o amor de Jesus. Há quantas pessoas que recebem Jesus na Eucaristia e ainda não experimentaram esse amor? Meu irmão, eu coloco aqui para você, para nós, um propósito essa semana. Hoje é segunda, participamos da Santa Missa ontem, mas você que tem a comunhão diária, você que tem a oportunidade de comungar mais vezes na semana, ao comungar essa semana, diga para o Senhor: tu és o meu amor, tu és o meu amado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada por tanto amor. E se você não sentiu esse amor, diga para Ele: Senhor, que eu quero sentir esse amor agora. Eu quero sentir esse amor nessa Eucaristia, teu corpo, sangue, alma e divindade, agindo em mim, fluindo em mim, agindo na minha corrente sanguínea, agindo em todo o meu ser. Eu quero sentir esse amor, Senhor. Eu quero que o meu corpo sinta a tua presença verdadeiramente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E continuando aqui, ele vai falar assim, versículo 18. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Também vós amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Aqui o Senhor está fazendo uma exortação para nós, que nós não devemos escolher pessoas com que nós vamos amar. Ah, esse pode, esse não pode, esse não merece, esse é esquisito, esse é estrangeiro, essa é pecadora, né? E a gente vai ver aqui, por exemplo, ele vai falar sobre o órfão. Vamos pegar um exemplo na palavra de Deus aqui, um órfão, o filho de Jonatas, que era amigo de Davi. Ele fica órfão e paralítico, não é? Ele sofre um acidente nas suas pernas, fica sem conseguir se mexer. E o que Deus faz? Deus coloca no coração de Davi e ele chama Mefibosete de volta, né, à casa do rei ali para sentar-se à mesa e para conceder aquilo que era do seu pai, as honrarias, aquele homem que estava na rua a mendigar porque havia sofrido um acidente e pequeno, né, e agora já adulto, padeceu por tantas coisas, mas ele mostra neste órfão, ele mostra o Senhor vindo resgatá-lo através de Davi. Então, depois a viúva.
Quantas viúvas a palavra de Deus vai falar para nós? Esses dias meditamos sobre Dorcas no programa Mulheres, né? Uma viúva que ajudava outras viúvas. Temos também o exemplo de Judite, uma mulher que era viúva e que foi uma grande libertadora do seu povo, ficou à frente de um cenário de guerra, porque o Senhor ama a viúva, aquela que é rejeitada pelos outros. Como eu falei, vimos o exemplo de Dorcas também. As viúvas naquele tempo, elas não tinham dignidade. Se o marido trabalhasse, elas ficavam dependendo da ajuda das pessoas. E o que Dorcas fazia? O pouco que ela tinha, dividia com os outros, fazia vestes para as outras viúvas. Então, o amor de Deus para com as outras viúvas através de Dorcas. Deus ama o órfão, Deus ama a viúva, Deus ama o estrangeiro. Um exemplo de estrangeiro na palavra de Deus, Ruth, aquela pagã que vem lá de Moabe e vem ficar junto ao povo de Deus e se casa com o homem do povo de Deus, e a sua descendência vai gerar Davi, ou seja, os ancestrais de Jesus. Ali, quando a gente vê em Mateus 1, vai falar da genealogia de Jesus, vai citar ali uma prostituta que é Raabe, vai citar a Ruth, que é uma estrangeira moabita. E veja, então Deus acolhe o órfão, acolhe a viúva, acolhe o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. E aí ele fala para nós: também vós amai o estrangeiro, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Então, não fique olhando para as pessoas assim com um olhar de crítica, que merece ou não merece, mas ao contrário, abra o seu coração, porque Deus está acolhendo a todos. Todos que se arrependem verdadeiramente são acolhidos por Deus. E ele vai dizer no versículo 20: temerás o Senhor teu Deus e o servirás. Estarás unido a ele, só pelo seu nome farás os teus juramentos. Ele é a tua glória, ele é o teu Deus, que fez por ti essas grandes e terríveis coisas que viste com os teus olhos. E vai encerrar assim: quando os teus pais desceram ao Egito, eram em número de 70 pessoas. E agora o Senhor teu Deus multiplicou-te como as estrelas do céu. O que está dizendo aqui nesse versículo? Os teus pais desceram ao Egito em número de 70 pessoas. Aqui está falando da família de Jacó. Lembra da família de Jacó? Que quando José do Egito, José é levado ao Egito porque os seus irmãos o vendem, né? E ele é levado para o Egito como um escravo, ele para na prisão, ele passa por muitas coisas, mas durante todo o tempo que ele estava no Egito, Deus estava com ele. E por que Deus permitiu que José fosse conduzido ao Egito? Ele se tornou governador. Abaixo do faraó, só José que mandava em todo o Egito. Por quê? Deus sabia que haveria um tempo de fome na terra dos seus pais, na terra de Jacó, e Jacó vai aonde pedir alimento? No Egito. Ele leva os seus filhos para lá. Primeiro seus filhos vão, né, em busca de alimento, depois voltam para buscar Jacó, Benjamim e toda a família, e eles ficam no Egito, eles habitam no Egito. Então, quando eles chegam ao Egito, a família toda de Jacó era em número de 70 pessoas. E Deus vai falar que quando eles desceram ao Egito, eram em número de 70 pessoas. E agora, o Senhor, teu Deus, multiplicou-te como as estrelas do céu. E aí ele relembra a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis, capítulo 12, quando ele chama Abraão para partir da sua terra. E ele fala: a sua descendência será maior que as estrelas do céu e a areia do mar. Então, Deus está renovando a sua aliança aqui, através de Moisés, com todo aquele povo, como ele renova a aliança dele comigo e com você, com promessas de bênção e de prosperidade. Até aqui, você veio, você viveu muitas alegrias, mas o Senhor vai te dar muito mais do que você pode imaginar. Ele vai multiplicar a sua descendência, ele vai multiplicar a sua alegria, ele vai multiplicar os seus dons, as suas virtudes, os seus talentos. Se tudo for feito para a honra e glória de Deus, tenha certeza de que assim você será feliz. É isso que o Senhor quer. Tudo isso começa numa exortação à obediência. Se nós formos fiéis e obedientes a Deus, é isso que Ele vai derramar sobre cada um de nós. O Senhor só nos pede fidelidade e obediência. Então, peçamos ao Senhor nessa manhã que Ele nos dê a graça de vivermos essa obediência ao seu santo nome. Em nome de Jesus, amém.
Senhor, nosso Deus, nós acolhemos essa palavra nessa manhã em nosso coração e te pedimos, Pai, torna-nos fiéis a Ti. Torna-nos obedientes à Tua vontade, ainda que muitas vezes nós não venhamos a compreendê-la, mas nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença agindo em nós e norteando a nossa vida segundo a Tua vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ficando por aqui nessa manhã de segunda-feira. Amanhã a gente volta aqui com a oração da manhã. Lembrando que sexta-feira agora, dia 15 de agosto, nós vamos começar a quaresma de São Miguel Arcanjo. De 15 de agosto a 29 de setembro, 40 dias de oração, 40 dias de clamor, 40 dias de cura, de libertação. Então participe conosco aqui na oração da manhã, de segunda a sábado, às 9 horas da manhã, porque durante a quaresma nós temos oração da manhã também aos sábados, tá bom? Então vai compartilhando, avisando as pessoas. Aliás, deixa o seu like aqui antes de você sair, tá bom? E deixa o seu comentário também, que ele é muito importante para que o nosso canal aqui vá sendo propagado cada vez mais para outras pessoas, amém? Hoje nós estaremos no grupo de oração lá em Cachoeiras de Macacu, na matriz de Nossa Senhora da Conceição, às 20 horas. Nosso fundador estará lá para fazer um grupo de oração, uma semana especial para as famílias. Eu estarei lá também, Ulisses, nossos irmãos de comunidade. Então, participe conosco hoje à noite também em Cachoeiras de Macacu. Temos grupo de oração em São Gonçalo e também no Fonseca. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até amanhã.